Agora você vai ouvir um bate-papo gostoso sobre assuntos do dia a dia. Bate-papo com Rodrigão. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estamos aqui juntos para mais um podcast. Em épocas de carnaval, nós esperamos que você esteja curtindo com muita responsabilidade aí, tá? Fique entre a sua família, evite aglomeração, isso é necessário. Muita gente viaja, pega a estrada e toda a época de carnaval é aquela coisa. Muitos acidentes, muitas fatalidades e muita gente necessitando de sangue. Oi, Rodrigão. Qual será nosso assunto de hoje? E para falarmos um pouquinho sobre essa situação toda, nós temos o prazer de receber aqui conosco a Miriam Mendes Castanheira, que é gerente de comunicação social do Hemocentro, aqui de Ribeirão Preto. Ô Miriam, quero que você saiba que é um prazer receber você aqui para nós batermos um papo assim que será de muito proveito. Deixa eu aproveitar e tomar uma aguinha aqui. É para lubrificar as cordas vocais. Ô Miriam, para começarmos, por favor, apresente-se. Quem é a Miriam? Olá, meu nome é Miriam Mendes Castanheira, sou biomédico de formação e estou gerente de comunicação social do Hemocentro de Ribeirão Preto. Certo. Há quanto tempo você está à frente do Hemocentro na área de comunicação, Miriam? Estou à frente da comunicação social há 10 anos. Agora, quando a pessoa chega ao Hemocentro para fazer a doação, ela responde algum tipo de questionário, é feito algum tipo de avaliação, alguma triagem? Como é que é esse processo, Miriam? Sim, quando a pessoa chega ao Hemocentro, ela tem que responder um questionário que nós chamamos de triagem clínica, para que a gente possa definir quem pode ou quem não pode doar sangue. Sempre se leva em conta, nesses casos, os dois envolvidos, o doador e o receptor da transfusão. Dessa forma, não deve doar sangue aquelas pessoas que possam apresentar algumas consequências na doação para a sua própria saúde, como, por exemplo, doadores anêmicos, doadores cardíacos, diabéticos, gente com peso inferior a 50 quilos, mulheres grávidas ou lactantes, né? E também vão ficar impedidas de doar as pessoas que podem oferecer algum risco através do seu sangue para pessoas que estão com um risco ainda acrescido através de doenças. Então, por exemplo, pessoas que tiveram hepatite ou que têm hepatite, não pode doar quem tem HIV, não pode doar quem tem sífilis, né? Ou que tenham parceiros que tenham essas doenças, não pode doar quem não estiver bem de saúde, que tenha feito uma tatuagem sem saber a procedência dos aparelhos, né? Que usaram para fazer a tatuagem, e muitos, é muito grande a quantidade de impedimentos para que não doe, porque a nossa preocupação é colher sangue de melhor qualidade para salvar vidas. Bom, a Fabiane Alves Siqueira, ela perguntou pra gente o seguinte: quais as doenças que impedem alguém de doar sangue? Responde pra gente, Miriam. Respondendo para Fabiane Alves, que perguntou quais as doenças que impedem alguém de doar sangue, se a pessoa estiver doente, ela não vai poder doar sangue. Agora, existe, por exemplo, uma gripe, por exemplo, que em nós seria sanada em uma semana. Numa pessoa doente, o vírus que a gente passaria pela bolsa faria um malefício maior, né? Então, eu entendi a pergunta como assim, quais as doenças que impedem a doação de sangue sempre? Essas doenças cuja pessoa não poderá nunca mais doar sangue é hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, que é um vírus muito sério também, Chagas, sífilis, né? Essas pessoas não vão poder doar porque a sorologia que nós temos aqui, nossos exames pegam essas doenças são muito sérias para serem transfundidas para alguém. Mas existe também doenças como, por exemplo, diabetes, se a pessoa tem problemas de tireoide, doenças autoimunes, hipertensão, mas uma série de doenças, que não dá para relatar todas aqui, podem impedir a doação. Nesse caso, como eu disse antes, é para não prejudicar o próprio doador, né? Gostaria de dizer que nós temos uma assistente virtual no site do Hemocentro de Ribeirão Preto, que elenca também bastante doenças que não dá tempo de eu falar aqui. E qualquer dúvida, temos o nosso 0800 979 6049 para quem precisar tirar mais dúvidas. Agora vamos à pergunta da Cláudia Bernardes, do Ribeirão Verde, aqui de Ribeirão também. Ela pergunta o seguinte:
Por que doar sangue e quantos litros são retirados num ato de doação? Doar sangue é importante porque não há outro substituto para o sangue, como por exemplo, um sangue feito, fabricado, né, um sangue sintético ou remédios que o substituam, não existe. E diariamente muitas pessoas sofrem acidentes ou estão internadas por diferentes doenças que necessitam de uma transfusão. Em muitas situações ela é imprescindível, não podendo então o sangue ser substituído por qualquer outro produto. Sangue é um produto que não pode ser comprado. Portanto, nós dependemos para ajudar as pessoas que precisam da solidariedade das pessoas. E o sangue humano, ele tem diferentes tipos, né? E tem validade também. Então, a gente precisa que sempre as pessoas estejam doando sangue. Na verdade, ela pergunta também quantos litros são retirados. Não há quantidade em litros. O padrão que nós temos de doação, padrão mesmo no mundo inteiro, é 450 ml, que é exatamente o que cabe numa bolsa de sangue. Não pode ser tirado mais. Então, na doação para salvar vidas, o padrão é 450 ml. Na verdade, dá mais ou menos 10% do peso corporal. Então, essa pessoa tira 450 ml, na bolsa tem mais 50 ml de anticoagulante, tornando 500 ml, ou seja, aproximadamente, né, fazendo as devidas mudanças de ml para quilo, mas é mais ou menos isso, 10% do peso corporal. Miriam, quem pode doar sangue e com que frequência? Essa é a pergunta da Juliana Andrade do Parque Ribeirão também. Em princípio, podemos dizer que todos podemos nos candidatar a ser doadores de sangue, desde que sigamos alguns critérios exigidos, né? Como estar em boas condições de saúde, pesar de 50 quilos para mais. Se tiver 18 anos de idade, já pode vir sozinho. Se tiver 16 ou 17, tem que estar com um acompanhante, que é um responsável legal, pai ou mãe. E a nossa aceitação também depende de uma série de fatores que levam em conta o risco que aquela doação pode representar para a saúde do próprio candidato e para a saúde de algum indivíduo que tiver que receber esse sangue, como eu também já disse numa das respostas acima, né? O intervalo para a doação, ou seja, a frequência para a doação, convencional para homens é de 60 dias e para a mulher de 90 dias. Entretanto, recomenda-se que um homem doe só 4 vezes por ano e não 6, e a mulher só 3 vezes por ano e não 4, porque nós preservamos a reserva de ferro, que é mais difícil de repor. Muito bom, Miriam. Agora, depois que é feita a doação de sangue, quais os próximos passos? Quem pergunta é a Andréa Garcia Figueiredo, do Jardim Procópio. Pelo que a gente entende da pergunta dela, a pessoa vai lá, faz a doação de sangue. A partir do sangue doado, quais os passos a seguir? Eu acho que daí já é da questão por parte do pessoal do Hemocentro, né? Eu devo dizer que após a doação, nós pedimos para o candidato ficar no nosso recinto tomando o lanche, né? Porque assim ele é observado por algum tempo. Quando ele termina a doação, ele recebe orientações para evitar esforços físicos naquele dia, para que se alimente bem, especialmente ingerindo muito líquido, né, que ajuda na reposição do sangue. E, como eu já disse, ele recebe um lanche. Após tomar o lanche, se tudo estiver bem, ele é liberado. E, além disso, ele também é orientado a comunicar ao serviço de hemoterapia, onde ele doou, qualquer manifestação sugestiva de infecção que ele possa apresentar nos 14 dias que sucedem a doação de sangue. Por exemplo, doou sangue hoje e aí nesse intervalo de 14 dias ele apresentou febre, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, mal-estar, dor de garganta, tosse, manifestações respiratórias, entre outras, né? Essas são as infecções que a gente se preocupa, porque existe um período de incubação. Então, se ele doou o sangue hoje e está bem, mas começa a apresentar sintomas até 14 dias, é interessante que ele nos avise para que a gente tome providências e não passe a bolsa que pode estar com o micro-organismo que está produzindo tudo isso lá dentro. Acontece de algum doador ter assim uma determinada doença e não saber, e na hora da doação ele ser barrado e não poder doar sangue? Já aconteceu isso, Miriam? Dentro das rotinas do Hemocentro, o que mais acontece no quesito doar sangue é a gente avaliar
e ver se essa pessoa vai doar ou vai ser barrada. Respondendo essa pergunta, se o doador não sabe sobre sua doença, ele não vai relatar na entrevista. Então, não tem jeito de ser barrada a sua doação. Se essa doença for uma das doenças que nós, no Laboratório de Sorologia do Hemocentro, testamos, e essa doença aparecer, der positivo, mesmo que o doador não saiba, nós vamos avisá-lo para que ele compareça ao Hemocentro e vamos orientá-lo e encaminhá-lo a um tratamento. E, logicamente, a bolsa será descartada, porque se a sorologia der positivo, sinal de que tem o vírus de determinada doença ou a bactéria dentro dessa bolsa. Então, nós teremos que descartá-la, infelizmente. Então, é por isso que nós insistimos na entrevista, antes que a pessoa doe e que nela o doador seja bem sincero, porque através da entrevista e das perguntas que fazemos, podemos ver se esse doador se colocou em alguma situação que pode ser um risco à sua saúde, mesmo que ele não conheça ou não saiba, né? Então, é muito importante, a gente explica na entrevista o porquê que nós perguntamos algumas doenças, alguns comportamentos do doador, porque existe a janela imunológica, é aquele tempo que é conhecido como incubação, né? Nós chamamos de janela imunológica ou sorológica. Você já está com o vírus ou a bactéria e ainda não deu tempo de produzir a quantidade suficiente de anticorpos para que o exame sorológico detecte. Então essa pessoa vai ter um exame falso negativo, né? E ela vai estar com a doença e a bolsa vai estar cheia de micro-organismos e nós vamos correr o risco de passar essa bolsa. Por isso ainda existe a entrevista, certo? E se ele não sabe da doença e ele estiver nessa janela imunológica, nós vamos descobrir, infelizmente, a partir do momento em que a pessoa que recebeu a bolsa dele manifestar a doença. Ou se ele, na entrevista, for bastante sincero e a gente perceber que ele teve um grupo de risco, a gente até avisa para que ele fique alerta se ele vai ou não desenvolver tal doença. O Marcos Antônio Rezende do Lagoinha, ele pergunta: quais elementos são extraídos do sangue doado e a que se destina estes elementos? Os elementos que são extraídos do sangue nós chamamos de hemocomponentes, componentes do sangue, da parte hematológica, né? Esses elementos, eles são plasma, plaqueta e os glóbulos vermelhos, né? As hemácias. E esses elementos se destinam a doenças diferentes, às pessoas que precisam, né? Por isso que quando a gente fala, venha doar sangue, você vai salvar até 3 vidas, nós passamos esses elementos após fracionado para essas pessoas com doenças distintas. Por exemplo, você doa uma bolsa de 450 ml de sangue total. Por um método, uma técnica, nós vamos separar esse sangue através de centrifugação. Então, quando a gente separa o plasma, geralmente a gente passa para pessoas que estão desidratadas, pessoas que sofreram queimaduras e outras doenças mais. As plaquetas a gente passa em pessoas que estão com algum distúrbio na cascata de coagulação ou na coagulação, no estancamento de sangue. E as hemácias nós passamos para pessoas que estão anêmicas, que sofreram hemorragia oxigenar e N doenças e N motivos para cada elemento desses do sangue. Eu elenquei 1 ou 2 para que vocês tenham uma ideia. Então, muito obrigado pela pergunta e é isso, a gente fraciona e a pessoa salva até 3 vidas. Ô Miriam, a pessoa vai ao Hemocentro ou ao banco de sangue, ela vai fazer a doação de sangue. Por quanto tempo o doador fica no Hemocentro? O tempo médio do doador no Hemocentro de Ribeirão Preto é de 1 hora, porque quando ele chega, ele passa na recepção para fazer o seu cadastro, que leva uns 2 minutos em média, né? Depois ele vai para as orientações preliminares, que vão orientá-lo, perguntar se ele tem alguma dúvida, esclarecer essas dúvidas, tem uma duração de 10 a 15 minutos. Aí ele passa pela pré-triagem. O que é a pré-triagem? A gente verifica se a pressão arterial está boa, a gente vê o pulso, vê a temperatura corporal, vê o peso, a altura, né? Faz os testes para anemia, então dá também de 10 a 15 minutos. Aí ele vai para a triagem clínica, que é o questionamento, né? As perguntas que a gente precisa fazer. Lá ele demora também uns 15 minutos.
respondendo tudo. Se ele puder doar, ele demora entre 5 a 10 minutos na doação. Então dá em média 50, 60 minutos. Depois ele ainda tem o voto de autoexclusão, porque ele demora 2 minutos para responder se ele foi sincero ou não nas entrevistas. Aí ele toma o lanchinho e ele vai embora para casa. Então, somando tudo, daria em média 60 minutos. E quanto tempo leva para o sangue recompor após uma doação? Essa pergunta é da Nayara Kelly Rangel, da Vila Tibério, aqui de Ribeirão também. Sangue é um tecido líquido, né? E esse volume líquido, ele é recuperado em cerca de um dia. Os glóbulos que estão nesse volume líquido, eles se recuperam, os glóbulos vermelhos, né, e os glóbulos brancos, eles se recuperam em 2 a 4 semanas. Os estoques de ferro, eles são mais demorados um pouco para se recuperar, cerca de 60 dias nos homens e 90 dias nas mulheres em idade fértil. Por que a gente fala do ferro? Porque quando você doa sangue, você perde muita hemácia, e a hemácia, que é a parte vermelha do sangue, ela é composta basicamente do íon ferro. Quem se interessar em fazer a doação de sangue, quais os procedimentos, como ela deve proceder, Miriam? Quem tiver interesse em doar sangue, deve ir com um documento oficial com foto até um hemocentro mais próximo. Nós temos 2 endereços, no Hemocentro Campus, aqui pertinho do HC, no campus da USP, né? Rua Tenente Catão Roxo, 2501, e nós temos um endereço mais centralizado, que fica na Quintino Bocaiúva 470, entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Então, quem se interessar, pega um documento oficial com foto e vai fazer um cadastro e passar pelas etapas obrigatórias, né, para a doação que seja segura. E se tiver alguma dúvida como proceder, ligue também no nosso 0800, vou repetir, o 0800 979 6049. Miriam, a gente agradece muito a sua participação e por você ter aceito o nosso humilde convite, e com certeza você contribuiu e muito para o esclarecimento das dúvidas dos nossos ouvintes, bem como todos nós que aqui estamos. Rodrigo, eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos pela oportunidade e agradecer aos ouvintes também que enviaram perguntas e nos dão a oportunidade de passar um pouco mais de informação desse ato tão generoso e tão importante para salvar vidas. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. E nós esperamos receber você mais vezes aqui. Um grande abraço para você. E claro, estamos aqui sempre abertos, sempre que você precisar de disseminar alguma campanha, conta com a gente, tá, Miriam? Valeu pela sua participação. Você ouviu Bate-Papo com Rodrigão. Até nosso próximo episódio.